Olá, irmãos, bom dia a todos. Seguimos aqui com a nossa escola bíblica dominical, estudando as cartas do apóstolo Paulo. Hoje estudaremos os capítulos 5 e 6 da carta aos Gálatas. Carta esta que fala sobre a liberdade cristã. E é esse o tema da nossa aula de hoje, liberdade cristã. Mas você sabe o que significa liberdade? Hoje em dia fala-se tanto desta palavra. As pessoas acham que liberdade é fazer o que bem entende. Outros pensam que liberdade é expressar as suas opiniões, independente do mal que ela possa provocar na vida do meu irmão. Liberdade, essa é uma palavra que hoje em dia é tão recorrente, mas ela precisa vir acompanhada de uma outra palavra: responsabilidade. Aquele que é livre de pensar, de sentir, de agir, precisa compreender que ele é responsável por aquilo que sente, pensa, fala e por suas ações. Mas quando tratamos sobre a liberdade cristã, quando, meus irmãos, tratamos sobre a liberdade cristã, precisamos compreender duas coisas. A primeira delas, do que nós fomos libertos. E a segunda delas, para que nós fomos libertos? Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Como assim maldição da lei? Ora, meus irmãos, se todos nós somos pecadores, se não há um justo, nenhum sequer, e se a lei dizia, prescrevia que a alma que pecar, essa morrerá, estávamos todos perdidos, caminhando a passos largos para o dia do julgamento final, sermos ali condenados ao inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa da fé somente em Cristo, como sistema para a salvação da maldição, da condenação, da lei. Do que nós fomos libertos? Fomos libertos da condenação do pecado. Fomos libertos de assumirmos por conta própria a penalidade de nossos erros. E para que nós fomos libertos? Fomos libertos para amar. Libertos para viver um relacionamento com Deus nunca antes imaginado, que é a restauração do Éden, que é a restauração daquela relação de intimidade com o Senhor, ao ponto de tratarmos Deus do mesmo modo que Jesus tratava o Pai. Abba, Paizinho, demonstrando essa intimidade. E uma vez reatado, restaurado esse relacionamento com Deus, sermos livres, capazes de fazer então o que é certo, aquilo que agrada a Deus. Nós procuramos não mais debaixo da lei, mas queremos obedecer à lei, não mais movido pelo medo, mas sim movido pela adoração, pela gratidão, pelo desejo de glorificar a Deus. Então, quando falamos sobre liberdade cristã, significa não mais estar debaixo da lei, não mais estar debaixo de um sistema que me traz medo e insegurança, para então estar debaixo de um sistema que traz paz e graça, que me traz alegria, que me faz mergulhar no amor de Deus. E mergulhado neste amor, eu não sei fazer outra coisa senão buscar viver uma vida que agrada a Deus. E nessa vida que agrada a Deus, eu reflito na lei e compreendo a essência da lei, que é o amor ao próximo, como a mim mesmo. É sobre isso que nós falaremos nessa nossa aula de hoje.
livres do quê? Da condenação. Para quê? Para servir, para abençoar, para amar a todas as pessoas. O versículo-chave da nossa aula de hoje, ele se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Acompanhe a leitura. Olha o que diz Paulo aqui aos crentes da Galácia. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Conforme lemos aí o capítulo 5, versículo 1, né, esse é o texto base da nossa lição de hoje. Paulo aqui está exortando a igreja da Galácia a permanecer firme na liberdade pela qual Cristo os libertou. Liberdade é um tema bastante sensível. E o que nós vamos ver é que quando eu e você damos ouvidos ao que as pessoas dizem, ou mesmo abusamos dessa liberdade, voltamos à escravidão. Outro tema importante que veremos nos capítulos 5 e 6 da carta aos Gálatas é que quando eu perco essa liberdade graças aos desvios da fé somente em Cristo, quando eu coloco algo mais, isso vai repercutir também em meus relacionamentos, repercute no modo como eu vivo a vida e repercute nos meus relacionamentos. Dentro de uma comunidade como a Igreja da Galácia, o que estava acontecendo era que cada crente estava mordendo uns aos outros. A mutualidade que deveria ser do amor, da edificação, do encorajamento, estava sendo uma mutualidade negativa. Eles estavam mordendo uns aos outros. Mas por quê? Porque perderam de vista a liberdade para a qual eles foram libertos por Jesus Cristo. Por esse motivo que Paulo aqui vai destacar: permaneçam firmes. Vejam a seguir alguns pontos importantes que nós percebemos na carta aos Gálatas em seu capítulo 5 e 6. Dois pontos são importantes destacar quando Paulo fala sobre permanecer firme na liberdade para a qual fomos libertos por Jesus Cristo. O primeiro ponto está no versículo de número 2 do capítulo 5, quando Paulo diz: prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. O que Paulo está aqui assegurando é que, se os crentes da Galácia colocassem algo mais além da fé em Cristo, ou seja, se adequassem à cultura judaica, aos ritos e cerimoniais judaicos, aqui sendo exemplificados pela circuncisão, se eles aceitassem aquilo que estava sendo proposto a eles pelos falsos irmãos de cultura judaica, eles estariam anulando a cruz de Cristo. Eles estariam, então, voltando à escravidão da lei, ou seja, voltando a uma vida não mais de pessoas livres para amar, para servir, para obedecer à palavra de Deus, mas de pessoas que viveriam sob suspeita. A todo e qualquer instante, a paranoia tomando conta de seus corações, vivendo uma vida de medo, de insegurança, de instabilidade, se achando superiores a quem não segue a lei, ou se achando inferiores por não conseguirem seguir a lei. É daí que surgem as doenças emocionais, é daí que surge a perturbação mental decorrente da religiosidade equivocada, onde uma cultura se coloca superior às outras. É daí também que surge a hipocrisia religiosa. Paulo aqui está dizendo aos crentes da Galácia: liberdade é em Cristo, pela fé somente. Então, não acrescentem nada à cruz. Mas também Paulo vai dizer para a igreja da Galácia: não abusem da liberdade.
Não abusem da graça de Deus. É justamente isso que ele vai colocar no versículo 13. Porque quantas vezes nós falamos sobre a liberdade, o Evangelho, fomos libertos, alguns podem ter uma compreensão equivocada do tipo, então eu posso fazer o que eu bem entendo, porque sou livre. Livre em Cristo é para viver de modo responsável. E aqui Paulo vai dizer no versículo 13 do capítulo 5, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros, em amor. Veja só que interessante o que Paulo aqui vai colocar, que a liberdade tem um fim. E o fim da liberdade é o serviço ao próximo. Serviço esse que é permeado pelo amor. O crente religioso voltado para a fé e as obras como sistema para a salvação, ele não se dispõe ao serviço, ele se dispõe a sempre se colocar num patamar superior. Ele então age de modo contrário à própria essência da lei, porque a essência da lei, segundo o apóstolo Paulo, é o amor ao próximo. Quais os reflexos na vida de uma comunidade que perde a liberdade cristã, que não se atentou e permaneceu firme na liberdade pela qual verdadeiramente Cristo o libertou? A repercussão nos relacionamentos é apontada por Paulo no capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo 15. Olhe só o que ele diz. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Ou seja, meus irmãos, uma comunidade que perde a liberdade cristã, ela vive novamente sob escravidão. Dois públicos serão percebidos dentro desta comunidade. Um público que se sente superior e um outro público que se sente inferior. O público que se sente superior sempre, constantemente, haverá de agir de modo a depreciar aquele que ele acha que é um crente de segunda categoria. E o público que se sente inferior vai ser sempre tomado de inveja, ciúme desse público superior e tentará sempre desdenhar de tudo quanto o público que se sente superior fizer. Aí, meus irmãos, é o que Paulo colocou aqui na carta aos Gálatas. Vai ser uma sessão de mordedura, vai ser uma condição de uma comunidade completamente corrompida, poluída por esse comportamento que nós veremos a seguir, que é descrito por Paulo como as obras da carne. As obras da carne, citadas pelo apóstolo Paulo, destroem tanto a vida do indivíduo como inviabiliza qualquer tipo de relação em comunidade. Paulo, ele lista aqui o que seriam as obras da carne, que militam contra a vida dirigida, impulsionada pelo Espírito Santo. Porque fomos libertos para vivermos não mais na carne, na nossa força, no nosso desempenho pessoal, vivendo com ar de superioridade quando encontramos alguém que entendemos ser inferior, e com ar de inferioridade quando nos deparamos com alguém superior a nós. Não mais vivemos neste que é o padrão deste mundo.
Vivemos no padrão de Deus. Mas quais seriam essas obras da carne citadas por Paulo? Perceba no capítulo 5, versículo 19, quando ele diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E ele vai destacar alguns comportamentos que, por vezes, achamos que só encontramos nas pessoas, entre aspas, do mundo, mas encontramos em qualquer um que confie em si mesmo para a salvação. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Segundo o apóstolo Paulo, quem age desta maneira jamais herdará o reino de Deus. Demonstra que nunca conheceu a graça, nunca experimentou o poder do Evangelho sobre sua vida, nunca foi de fato alguém livre, apesar de ter caminhado na igreja, compartilhado da comunhão com os santos, mas não entendeu a mensagem do reino. Nós não fomos chamados para viver a satisfazer a nossa carne em todos os seus desejos e paixões, mas sim a viver uma vida dirigida pelo Espírito. Veja agora o que seria uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Qual o significado de uma vida pelo Espírito? O que Paulo queria dizer com isso? Paulo já tratou que existe uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito. No capítulo 5, verso 16, ele diz: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Mesmo libertos por Cristo, ainda temos que conviver com o pecado. Fomos libertos da culpa, libertos da condenação do pecado, fomos libertos do poder do pecado, mas ainda aguardamos a libertação da presença do pecado, porque ela só se dará no mundo vindouro, um novo céu e uma nova terra. Até lá, infelizmente, convivemos com o pecado, lutando dentro de nós, aguçando os nossos desejos primitivos de satisfazer a nossa carne, de nos adequarmos ao padrão de vida deste mundo, que é um padrão de imoralidade, de religiosidade, de discórdias, brigas, facções. E isso não combina com a vida de um cristão, de alguém que foi verdadeiramente liberto por Cristo para viver essa liberdade em amor e serviço ao próximo. A vida pelo Espírito é o gradual e consistente amadurecimento cristão. É Deus agindo em nosso caráter, desenvolvendo nosso caráter. Há muitos que dão muita ênfase aos dons espirituais. No entanto, os dons espirituais, numa vida sem o devido caráter cristão, é objeto de vaidade, onde muitos se sentem superiores e outros se sentem inferiores, onde muitos se gabam de ser a primeira classe da igreja e outros ficam a todo instante lançando suas pedras nesta que se diz ser a primeira classe da igreja, a casta da igreja. Só que em Cristo somos todos iguais. Já vimos isso anteriormente. Paulo nos assegurou isso na carta aos Gálatas. Então, viver pelo Espírito é compreender isso.
Somos iguais, apesar de funções distintas. Devemos agir de modo recíproco em nossos relacionamentos. Não estamos livres, leves e soltos, cada um faz o que bem entende. Não, estamos submissos a Deus, a sua palavra e a comunidade da qual fazemos parte. Porque nesta comunidade é que Deus vai desenvolver o nosso caráter. Através de ações boas que realizamos e até mesmo em nossos fracassos, porque na vida cristã o desenvolvimento do caráter não acontece apenas com vitórias, acontece também naquelas nossas derrotas, naqueles nossos deslizes, onde Deus vai agindo em nossa história de vida, mostrando o quanto nós carecemos dele. E assim ele vai tomando conta do nosso ser, de cada parte do nosso ser, tomando conta da nossa área profissional, familiar, das nossas finanças, do nosso vocabulário, das nossas vestimentas, e não movido pelo medo, mas sim movido pela graça, fruto do Espírito, amadurecimento. Isso é o que realmente Paulo aqui está dizendo. O fruto do Espírito, segundo Paulo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. São virtudes. É refletir o caráter de Deus através da nossa vida. Isso é graça. Não acontece fruto do nosso esforço, mas sim da obra de Deus em nosso coração, que faz de nós pessoas que participam da obra da igreja, promovendo saúde, os relacionamentos, através de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Assim como o retorno à escravidão da lei traz reflexos à vida da comunidade, onde os irmãos passam a se morder uns aos outros, uma vida dirigida pelo Espírito, uma comunidade que tem o seu caráter sendo desenvolvido por Deus, pelo poder da graça, o poder do Evangelho, visto que eles não confiam em si mesmos, mas sim vivem pela fé. Esses irmãos hão de desfrutar na comunidade dos santos, na igreja do Senhor, um ambiente propício para a edificação, um ambiente onde Paulo vai apontar que todos nós somos irmãos. E como irmãos, nós tratamos uns aos outros não com indiferença e muito menos com críticas abusivas. Por exemplo, se o meu irmão pecar, eu não vou fingir que não aconteceu nada, porque isso é se comportar de modo indiferente. Eu também não vou ser um policial que logo vai trazer a notícia para a liderança da igreja. Eu não serei um crítico abusivo. Agirei com amor. Isso é fruto do Espírito, onde eu trabalho com o meu irmão para ganhar o meu irmão. Na vida da comunidade da fé, que é dirigida pelo Espírito, há um segundo aspecto. E qual é? Nós levamos as cargas pesadas uns dos outros, mas também não fugimos à nossa responsabilidade de carregarmos os nossos próprios fardos. É o que Paulo vai colocar nos versículos de número 2 e 5. Há cargas que são pesadíssimas e que nós carecemos do auxílio de nossos irmãos. Há outras que não,
é nossa competência, é nossa responsabilidade. Não podemos terceirizar algo que é de nossa responsabilidade de fazer. Paulo, segundo o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, ele vai apresentar outras virtudes de uma vida vivida pelo Espírito, uma comunidade vivida pelo Espírito, inclusive aqueles que instruem, aqueles que têm o ministério de ensinar, de discipular, usando um termo, catequizar, porque é esse o termo usado por Paulo, discipular, catequizar, ensinar a palavra, serão tratados com a devida deferência, com o devido respeito. E mais, a igreja compreenderá que a liberdade consiste em responsabilidade, tal qual a do semeador que planta a semente. E sabe que, se ele plantar uma determinada semente, ele haverá de colher aquilo que ele plantou. Ele não zomba de Deus, ele age de modo responsável. Também ele compreende que toda a evolução da vida da comunidade não é graças, em hipótese alguma, ao nosso desempenho pessoal, mas sim à cruz, ao Senhor Jesus. Portanto, ele vive a se gloriar tão somente na cruz de Cristo. É isso, meus irmãos, que Paulo aqui vai nos apontar sobre os reflexos de uma vida dirigida pelo Espírito. Assim, meus irmãos, nós concluímos hoje a nossa aula da Carta aos Gálatas e também encerramos o nosso estudo desta carta. Temos a certeza de que há muito mais preciosidades nesta carta que o tempo não nos permitiu estudarmos, e ainda mais à distância. Se estivéssemos juntos, as perguntas com certeza trariam um brilho maior à nossa aula. Mas, diante do contexto em que vivemos, o que podemos hoje aprender com a carta aos Gálatas? A preciosidade da liberdade que encontramos em Jesus Cristo. Nós fomos livres do poder do pecado, livres da condenação da lei, então não há motivo algum de voltar a essa escravidão da lei, de viver de modo inseguro e tomado pelo medo, se nós podemos viver debaixo do amor, movido pela graça, para servir, para amar, para adorar, para ser bênção na vida de nosso irmão. As igrejas da Galácia estavam cometendo um erro que, segundo Paulo, esse erro era algo absurdo, estúpido. Paulo ele bateu forte nas igrejas da Galácia porque ele via ali algo que era inadmissível, alguém que foi liberto voltar à escravidão. Quem vive na liberdade precisa permanecer firme nesta liberdade para o qual ele foi chamado em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, entendamos isso. Entendamos que há reflexos positivos em uma vida dirigida pelo Espírito. Esses reflexos são um testemunho para o mundo à nossa volta, assim como há reflexos negativos para uma vida que não se atenta para a liberdade para o qual foi chamada e se volta à escravidão, seja acrescentando algo ao Evangelho ou mesmo abusando da liberdade para o qual foi chamado. Todo e qualquer comportamento nesse sentido trará dificuldades para o indivíduo, assim como para a comunidade. Fomos chamados por Cristo a viver a liberdade. Então, sejamos pessoas
livres. Se há algo que devemos nos glorificar, é somente na cruz de Cristo. Glorificar pela obra salvífica, substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Vivemos pela fé. E é pela fé que devemos continuar a viver. Do início ao fim, o justo vive pela sua fé. E assim nós vivemos e desfrutamos da liberdade para fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Não movido pelo medo, pelo contrário, movido pelo amor, pela gratidão. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo a todos. Nos vemos assim na próxima semana. Um abraço.